queria mudar um pouquinho de assunto, mas ainda falando dessa questão do 8 de janeiro, enfim, de uma questão que permeou as redes sociais dos últimos dias, que é o julgamento da Débora, cabeleireira que recebeu 2 votos do ministro Moraes e do ministro Dino, para receber uma pena de 14 anos de prisão, aí, que é o caso da pichação com batom lá na Estátua da Justiça, na frente do Supremo Tribunal Federal. E aí teve muita gente já se posicionando, achando exagerada essa questão, enfim. Mas a gente tem, nesse caso, né, professor, eu li um trecho do voto do ministro Moraes, e me parece que falta um peso, né? Parece que eles pegam um bolo de informações e atribuem a Débora. Não tem uma questão objetiva de colocar a Débora como enquadrada naqueles crimes objetivamente, assim, de você comprovar objetivamente que a Débora, por exemplo, tem o crime lá de questão armada, eu me esqueci agora exatamente qual é a... Organização Criminosa Armada. Organização Criminosa Armada. E aí meio que você pega ela e joga num bolo geral, assim, e não consegue enquadrar, colocar ela objetivamente naqueles crimes, enquadrar especificamente, né? E qual a avaliação que o senhor, eu vi que o senhor falou que também analisou lá, leu o voto do ministro Alexandre de Moraes, qual a avaliação que o senhor faz desse voto e dessa pena que tem sido, até mesmo por pessoas que são a favor desses inquéritos, né, tem comentado essa questão dessa pena ser exagerada demais pela conduta que a Débora teve nesse caso? Veja, as penas estão sendo exageradas em todos os casos, né? Eu acho que o que comoveu as pessoas, ou saiu um pouco da bolha, furou a bolha, né, como a gente diz, essa questão da Débora, não foi necessariamente o excesso de condenação, porque a gente tem 14 anos para alguém que manchou de batom a estátua, certo? Mas se isso te comove, por que não te comove tomar 17 anos uma pessoa que quebrou uma mesa? Por que não te comove 18 anos uma pessoa que quebrou um relógio? Por que não te comove? E assim por diante. Então, estamos falando aqui de 1.000 pessoas que estão presas. Por que não te comove o Clesão que morreu na prisão? Por que não te comove uma moça, enfim, e assim por diante. Então, eu acho que o fato dela ser, talvez, mulher, o fato dela ser mãe, de ter 2 filhos em casa, e etc., possa ser um fator de tornar as pessoas mais emotivas em relação a esse caso. Agora, a pena dela é tão errada e injusta quanto a dos outros. Por quê? Porque todos eles estão sendo condenados por golpe de Estado e abolição de Estado. Primeiro, a mesma coisa. Você não tem como abolir o Estado sem dar um golpe, não tem como dar um golpe sem abolir. Então é a mesma coisa. Se você somar as 2 penas, que em média você tem 10 anos, já dá os 20 anos que todo mundo está sendo condenado. Se você tirar isso, o que sobra é depredação. Organização criminosa armada, que é outro crime que está sendo imputado a todo mundo, que é um absurdo, porque, enfim, qual é a arma dela? Qual é a arma dessas pessoas que entraram ali? Estilingue, pegaram uma barra de ferro, tá bom, mas um ou outro ali com a barra de ferro, mas em geral muitas pessoas estavam desarmadas, no máximo ali aprenderam bolas de gude, com estilingue. Você já viu alguém tomar o poder com estilingue? Eu não sei, eu nunca vi isso na vida. De qualquer maneira, então a gente precisa relativizar essa organização criminosa armada. Primeiro que a organização criminosa precisa estar organizada. Se aquelas pessoas não estavam previamente organizadas, não é organização criminosa. Segundo que se elas não pretendiam necessariamente cometer o mesmo crime, pode ser que tinha gente ali querendo tomar o Estado, pode ser que tinha gente ali querendo depredar o prédio, pode ser que tinha gente ali querendo matar alguém, a gente não sabe. Cada um devia ter na sua cabeça uma intenção e tinha gente que estava ali querendo só se manifestar. E como é que você pode chamar isso de organização? Como é que você pode dizer que é criminosa se eles não tinham a mesma ideia sobre os fatos? E como é que você pode dizer que é armada se armas não tinham? Tirando isso, sobra depredação, pichação e essas coisas que, enfim, você tem ali 1 a 3 anos de prisão no máximo. E no voto do ministro, nem é possível se estabelecer uma conexão entre a Débora e essas pessoas, né? Como é que vai ter uma organização sem uma conexão clara entre a Débora e as pessoas, enfim, essa organização que é estabelecida, que é apresentada nesse voto, né? O voto se baseia em imagens de TV, né? Então o voto se baseia em imagens de TV e
e entende que a intenção golpista dela, veja, está na decisão, no voto, entende que a intenção golpista dela se percebeu, porque depois que ela manchou a estátua de batom, ela retornou com um sorriso orgulhoso, estava feliz, enfim, tinha um negócio desse, assim. Estava contente, orgulhosa, feliz. Imagina você julgar uma pessoa a 14 anos de prisão, dizendo que ela tinha intenção golpista porque ela estava no meio das pessoas, estava junto das demais e que simplesmente ela estava orgulhosa do que fez. Isso não é jurídico. Aí você julga tudo na subjetividade, né, professor? Isso qualquer juiz de primeira instância derrubaria. Você tira completamente a objetividade que é para ser julgada, você julga no afeto, no caso, né? No afeto do jogador, que Exatamente. determina então, a pena e as regras que vão ser aplicadas, enfim. Aproveitando esse caso... que é um afeto negativo, que é um afeto claramente raivoso. A gente, inclusive, a função do STF é julgar objetivamente. Quando você está na primeira instância, você produz provas, aquilo tem um conteúdo emotivo, você ouve, você tal. Então, o juiz, às vezes, ele é contaminado pela emoção. Na segunda instância, você julga a prova pronta. Não tem conversa, a prova está pronta e você julga, acabou. A emoção não aparece, as pessoas não estão lá, você não vê a vítima, você não vê ninguém, né? E no STF é a mesma coisa. Agora, os juízes claramente estão emocionados. O ministro Fux chegou a dizer que debaixo da toga bate um coração, quer dizer, como é que a gente pode entender que a questão não está sendo tocada pela emoção? E o coração claramente para um lado, né? Coração peludo, né?